Sítio Capim, zona rural de Arapiraca. Início da tarde de domingo. Estamos em frente à unidade básica de saúde da comunidade, onde um homicídio foi registrado nesse local. A vítima, Alan Carlos de Lima Cavalcante, 42 anos de idade. Ele foi assassinado pela ex-mulher, Nádia Tamires, 38 anos. Você vai ver a partir de agora imagens de câmeras de monitoramento da unidade básica de saúde. Um carro vermelho estacionado, parado debaixo da árvore. Demora um pouco e logo uma motocicleta. Ela vem daquela direção e para do lado do carro. É uma mulher guiando a motocicleta. Quem seria essa mulher? Cunhada de Nádia, a acusada do homicídio. Ela estaria, segundo informações, pegando um bolo para o aniversário de uma criança com a vítima, com o Dr. Alan. Momentos depois, você vai ver na imagem e aparece um carro lá atrás, um carro escuro. Ele vem e para mais ou menos nessa posição aqui. Pouco depois do final desse muro, já em frente a essa mini plantação de mandioca que tem aqui. Logo em seguida, Nádia desce do automóvel já com a arma em punho. Observe, ela vai em direção ao carro vermelho e a jovem que está do lado na motocicleta. Logo a mulher desembarca, desce da motocicleta e uma conversa se desenvolve entre as três pessoas envolvidas nessa situação. A mulher da motocicleta é a testemunha ocular deste crime. Alguns minutos, cerca de 1 minuto aproximadamente, 1 minuto e meio, se passam e logo se percebe que a mulher se posiciona na frente do carro e o carro dá ré, vindo aqui nessa direção. E aí já são os momentos de agonia de Alan. Pelo menos 9 tiros foram disparados. 6 dele acertaram a vítima, o Alan Carlos de Lima Cavalcante, de 42 anos. O que teria provocado toda essa situação? Segundo denúncias, o Alan Carlos era acusado de estupro de vulnerável, a própria filha, em 2024, uma menina de apenas 3 anos de idade. Essas denúncias foram feitas pela própria mãe. O caso chegou à polícia e também à justiça. Até o presente momento, ainda de forma que não foi esclarecida toda essa situação, Alan Carlos teria sido absolvido das acusações, mas a Nádia Tamires, de 38 anos, ela insistia em que a criança, a filha de 3 anos, tinha sido molestada pelo próprio pai. Nesse jogo de acusações, esse foi o desfecho de uma história que começou lá em 2024. Com a colaboração do Agora Alagoas, a gente vai acompanhar uma entrevista que foi dada com exclusividade ao portal de notícias da capital, onde Nádia Tamires, ela detalha tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes, desde o momento em que ela flagrou a filha sendo molestada pelo próprio pai e o desenrolar de toda essa história, que culminou com a morte de Alan Carlos. O repórter Bruno Rafael, do Agora Alagoas, conversou com a Nádia e ela explica toda a situação e dá suas justificativas. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu fiz uma denúncia sobre o abuso de vulnerável que a minha filha sofreu. Eu fui casada há 22 anos com essa mesma pessoa, desde meus 15 anos de idade. E quando eu flagrei e a escola percebeu, as funcionárias da casa perceberam, eu vi que a minha filha estava pedindo socorro e tomei coragem de fazer a denúncia. A minha sogra disse que eu não era para confiar nele, mas era para colocar ordem na casa, que dissesse que não pode. E a minha mãe disse que estupro é somente com o pênis. Então, assim, em 2025 a gente sabe que essa não é uma realidade mais, que a gente não tem que se calar. Então, eu tomei coragem e fiz a denúncia. Através da denúncia, eu pedi a medida protetiva, que foi concebida.
a medida protetiva e ele ficou me ameaçando com um primo dele, dizendo que o primo é ex-presidiário e que ia me pegar caso ele fosse preso. A polícia me cedeu também a medida protetiva contra o primo dele. Então eu tenho a medida protetiva contra ele e contra o primo dele. A delegada na época fechou o inquérito e viu que sim, ele tinha abusado da criança e mandou para a primeira vara, em Arapiraca. Chegando lá, a advogada inicial colocou as provas em um formato de link, o juiz não viu o link, apesar da minha filha ser ouvida em uma oitiva especial dentro da primeira vara, onde ela relatou para a psicóloga Magna, lá dentro, e mesmo assim ele ficou livre, né? Diante disso, diante dessa injustiça em relação ao crime de vulnerável que ele praticou contra a criança, eu recebi as medidas protetivas por medo dele. E semana passada, antes do dia da audiência, o primo dele estava na esquina do posto de saúde que eu trabalho. A comunidade me avisou e eu chamei a patrulha Maria da Penha. Quando a patrulha chegou lá, o primo dele apresentou um documento falso e escapou. Então, assim, está foragido e eu fiquei com medo. Hoje, a minha filha está com as avós e eu ia para a cabeleireira no horário de 1h, tem tudo provado no WhatsApp, no bairro que eu moro no povoado Capim, zona rural. Tem um porte de arma concedido pela polícia, tem uma posse desde 2020, porque eu moro em zona rural, e simplesmente quando eu fui virar a esquina de casa, eu avistei o carro dele embaixo de uma árvore, na esquina de casa, junto com a cunhada minha, a esposa do meu irmão. E eu fiquei com medo de quando eu passasse ele fosse me matar. Então, eu fiquei com muito medo dele. Eu achei que eles tinham feito ali uma emboscada para mim. Aí eu desci do carro, antes dele me matar, e infelizmente eu atirei nele. Eu não sei quantos tiros foram. Eu simplesmente fechei os olhos, olhei na direção onde ele estava, vi que ele fez um movimento brusco e atirei. Porque eu fiquei com medo de morrer. Na hora que eu passasse com o carro, ele ia atirar em mim, eu não sei. Então, assim, eu estava com medida protetiva dele. Ele não podia chegar perto de mim, 300 metros. O que ele estava fazendo na esquina da minha casa? Sabendo que ali é o meu trajeto. E o fato dele estar atrás da árvore, na frente do posto de saúde, eu fiquei totalmente acuada e com medo dele. Eu achei que eles estavam ali fazendo emboscada para mim, então eu me defendi. Quando eu atirei, a Ed Júlia começou a gritar, chama o SAMU. E eu falei, chama a polícia também, porque é legítima defesa. Eles estavam ali esperando eu passar. Então, quando a população começou a se aproximar, eu fiquei com medo de ser linchada, porque eu estava com a arma na mão, então eu fiquei com medo. Aí eu peguei o carro e vim para Maceió, atrás do meu advogado, doutor Leonardo Moraes, porque eles são daqui de Maceió. Eu iria me apresentar na delegacia, mas com o meu advogado, por isso que eu vim. Aí me interceptaram antes, eu colaborei com tudo, eu sempre fui uma pessoa cumpridora da lei, eu sou uma pessoa que trabalho, que sou professora, e sempre vivi conforme a lei manda, sempre estudei, trabalhei. Então, assim, infelizmente, eu não pude me calar diante do crime que ele fez com a criança, né? Que as provas não foram vistas, mas tem muita prova, é só abrir, está em vários processos. E assim, eu fiquei com medo dele terminar comigo. O primo dele estava atrás de mim semana passada. Tá foragido. Patrulha Maria da Penha, todo mundo sabe. A Pelópis tentou pegar ele e não encontrou. Aí, de repente, ele aparece na esquina da minha casa. Sem motivo nenhum, atrás de uma árvore, no cantinho do muro. Aí eu fiquei com medo dele. Nádia Tamires foi presa ainda na tarde de ontem, em situação de flagrante. Assim que os militares do 3º Batalhão receberam a denúncia desse homicídio, vieram aqui e colheram todas as informações. A partir daí, a Polícia Militar, o setor de inteligência, já entrou em contato com batalhões de área, principalmente que dão destino à capital. Isso porque havia uma suspeita de que a mulher envolvida nesse assassinato, a médica arapiraquense, ela estava indo para a capital do estado. O carro dela foi identificado passando nas proximidades da cidade de Atalaia pela BR-316. A partir daí, todos os passos da médica Nádia foram monitorados. Ela foi detida em frente à loja Tupã, na Avenida Fernandes Lima, já na capital do estado, foi levada para a central de flagrantes, onde foi ouvida pelo delegado plantonista, que já tomou todas as devidas providências com relação ao caso de homicídio aqui registrado no início da tarde deste domingo, dia 16 de novembro de 2025. A partir de agora, todo o desenrolar dessa história será apurado pela Polícia Civil do Estado de Alagoas, ouvindo testemunhas,
principalmente a testemunha ocular, que será fundamental para o direcionamento, principalmente do que aconteceu aqui durante a discussão e após os disparos de arma de fogo, culminando com a morte do médico Alan Carlos de Lima Cavalcante, de 42 anos de idade. Com imagens de Antônio Pinheiro, aqui da comunidade do Capina, zona rural de Arapiraca, reportagem Walter Gomes.